Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a professora Ângela. Eu trouxe para vocês aqui hoje uma aula que corresponde à nossa atividade de número 16. E nós vamos falar sobre Revolução Industrial, certo? Nós vimos outras revoluções, né, nas atividades anteriores. Revolução Francesa, Revolução Americana, né, revoluções burguesas. E pensando então esse século XIX, século XVIII, século XIX, as várias transformações que ocorreram, então nós temos várias revoluções acontecendo, certo? Então vamos ver o que essa aula tem para nos dizer. Quando a gente pensa em revolução industrial, é importante sempre se perguntar como e onde tudo começou. E no contexto que a gente está falando aqui da primeira revolução industrial, primeira porque existiram outras, certo? A gente vai ver isso mais para o final da nossa aula. A primeira revolução industrial então teve início na Inglaterra, com no século XVIII, e como qualquer outra revolução, ela ocasionou grandes transformações sociais, transformações políticas, transformações econômicas, transformações culturais na Europa naquele primeiro momento, né? São muitos os aspectos que a gente pode observar quando a gente fala em revolução industrial, aspectos que existiram naquele momento, né, surgiram naquele contexto ali da Inglaterra do século XVIII, mas que ainda estão presentes na nossa atualidade, certo? Como, por exemplo, a mecanização do trabalho. A mecanização do trabalho é uma das questões mais importantes quando a gente fala em revolução industrial, ok? Porque houve uma profunda transformação no modo do trabalho. E com isso, com o crescimento dessa industrialização, a expansão da industrialização para várias cidades e outros países, teve a formação da classe operária, né? Esses trabalhadores que atuavam nessas fábricas, nessas indústrias. Aqui nós temos uma gravura do século XVIII mostrando esse contexto da primeira revolução industrial na Inglaterra, mostrando essa nova realidade de trabalho, certo? Com grandes maquinários, uma produção mais acelerada, certo? Um espaço de trabalho típico daquele contexto da primeira revolução industrial. Então, seguindo falando o que era esse contexto da revolução, a gente precisa pensar num processo. Que processo é esse? Então, nós temos o quê? Que lá na Idade Média, né, que vocês devem ter estudado lá no sétimo ano, a gente observava já uma produção, um tipo de produção, mas era um tipo de produção voltada, né, e praticada pelos artesãos, voltada a produtos manufaturados. O que são manufaturados? São produtos, né, que são feitos manualmente, né, com sem muita aceleração de processos de produção, e eram realizadas por corporações de ofício. O que são essas corporações de ofício? Eram como se fossem associações de pessoas que tinham uma mesma prática de produção de algum objeto, né? Poderia ser uma ferramenta, tecido, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, nós temos então que esse processo de manufatura, ele vai, né, participando dessa expansão das atividades comerciais que a Europa vivia, século XVI e século XVII, e logo essa produção, que antes era manufatura, ela passa a fazer parte do que a gente chama de um sistema doméstico, em que as pessoas se reúnem num espaço, várias pessoas que fazem um mesmo produto, né, produzem uma mesma coisa, elas se reúnem e passam a meio que dividir as tarefas ali para a produção. E logo, né, surge a necessidade de se produzir em grande escala. E isso vai levando a um número cada vez maior de agrupamento de trabalhadores nessas oficinas, e há uma transformação com o decorrer do tempo, com o acúmulo de capitais. Então, o que nós temos aqui? Por exemplo, nesse quadro, a gente pode perceber que nós temos uma evolução do sistema de produção, né? Antes era o artesanato. Como é que funcionava? O produtor ele tinha os meios de produção, né, as instalações, as ferramentas, as matérias-primas. Ele fazia essa atividade toda manualmente,
Muitas vezes era uma produção familiar, né? Só pessoas da família, né, que auxiliavam, estavam envolvidos ali com aquela produção. E o artesão, ele era responsável por todas as etapas do processo. Com a manufatura, nós já temos uma divisão do trabalho. Por quê? Porque se juntou essas corporações, né, uma união de pessoas que faziam uma mesma coisa, o mesmo produto, aí já se passa a dividir um trabalho, né? Um fica responsável, né, sei lá, por exemplo, extrair a lã, outro por tecer, outro por produzir o tecido. E se tem um trabalho já remunerado nesse contexto e a produtividade aumentou, né? Porque se dividiu as tarefas e conseguiu se acelerar o processo. Logo, então, do artesanato, da manufatura, a gente passa, né, para a indústria, né, com essa organização do trabalho. Surgem as fábricas, né, e agora nós temos o trabalho com máquinas que aceleram muito mais o processo de produção e o trabalhador agora não é mais o dono, como era aqui, e aqui não é mais o dono das ferramentas, das instalações, das matérias-primas, ele apenas oferece a sua força de trabalho. Então, o que que nós podemos entender desse contexto da revolução, desse primeiro momento? Que a mecanização do trabalho, ela determinou o ritmo produtivo, né? Quanto mais mecanizado, mais acelerado é o processo. E isso é, aliado ao desenvolvimento de acúmulo de capitais e desenvolvimento de maquinário, resultou na Revolução Industrial. Então, nós temos esse movimento aqui, né, para entender como é que surgiu a indústria naquele contexto da Inglaterra. E quando a gente pensa em Revolução Industrial, logo a gente pode considerar, portanto, as questões também dos impactos que essa industrialização trouxe, né, para a vida das pessoas. A Revolução Industrial, ela transformou muito rapidamente a vida das pessoas naquele momento, né, no século XVIII. Ah, e aqui eu trouxe um pequeno texto do Marvin Pérez para a gente pensar essas causas da Revolução, né? Olhando aqui rapidamente, então, vamos observar o que, que ele nos diz. Por exemplo, ele fala aqui que no final do século XVIII, enquanto a Revolução pela Liberdade e Igualdade acontecia na França, lembram-se da Revolução Francesa que a gente estudou, e se propagava por toda a Europa, um outro tipo de revolução, a Revolução da Indústria, transformava a vida, né? No caso aqui dos ingleses. No século XIX, né, o século posterior, a Revolução Industrial difundiu-se por outros países, né, como os Estados Unidos e por outros países do continente europeu mesmo. Portanto, novas formas de energia, particularmente o vapor, substituíram a força animal e os músculos humanos. Descobriu-se maneiras melhores de obtenção e utilização de matérias-primas, implantou-se uma nova forma de organizar a produção do trabalho e os trabalhadores, que era a fábrica. Então, no século XIX, a tecnologia avançou bastante, né, como a gente pode observar aqui com essas tecnologias que surgiram, com um ímpeto sem precedentes na história. E o que que isso significa? A explosão resultante na produção e a produtividade econômica transformou a sociedade em uma velocidade surpreendente. Então, esse é um relato de um historiador observando aquele contexto do século XVIII na Inglaterra, certo? E quando a gente fala sobre isso, né, destacando a Inglaterra como pioneira, a gente tem que observar quais foram os fatores que favoreceram, né, esse pioneirismo inglês. E o principal deles é o acúmulo de capitais, porque a Inglaterra era detentora de muitas colônias, né, na África e na América, né? Lembre-se que os Estados Unidos foi durante muito tempo colônia da Inglaterra. Eles dominavam as relações comerciais, eles tinham uma marinha, né, uma frota mercante, que a gente chama de embarcações muito forte. Então, eles tinham muitas relações comerciais pelo mundo conhecido naquele momento. A burguesia estava enriquecendo, né, aquela classe detentora dos primeiros meios de produção estava enriquecendo. E também teve um contexto na Inglaterra em que os camponeses foram perdendo o acesso à terra e foram indo para as cidades, né? Vamos dizer assim, o desmantelamento do sistema que a gente conheceu como sistema feudal,
onde o trabalhador estava ligado, trabalhava na terra e conseguia extrair alguma coisa para se sustentar, mas a terra não era dele. Então, nesse contexto aqui, o governo ele vai retirando essas terras, né? A terra vira uma mercadoria e os camponeses passam a ter que ir para a cidade procurar emprego, meios de sobrevivência. Então, eles se tornam uma mão de obra disponível ali nas cidades, né? E isso fez com que a Inglaterra fosse pioneira na industrialização. Todo esse contexto, né, de acúmulo de burguesia investindo, de exploração das colônias, fez com que a Inglaterra tivesse condições de criar as primeiras fábricas. Aqui nós temos um mapa mostrando a distribuição de alguns tipos, né, de extração e de fábricas, né, algodão, metalurgia, etc. Lugares de extração de matérias-primas, né, jazidas, distribuídas por toda a Grã-Bretanha aqui, o Reino Unido. E a grande revolução foi favorecida pela invenção da máquina a vapor, né? Vapor de água, né? Carvão, água, calor. Então você conseguia fazer com que uma máquina continuasse funcionando sem a força humana ou força animal. Ela funcionava sozinha a partir do vapor. E isso transformou muito a produção naquele contexto. Então, aqui uma linha do tempo para a gente observar alguns fatores que marcaram essa primeira revolução industrial. E a gente pode observar, por exemplo, que ela começa aqui mais ou menos nos anos 1760 e nós temos várias coisas importantes que aconteceram e que foram favorecendo o avanço dessa revolução industrial para uma segunda revolução industrial, uma terceira revolução industrial. Por exemplo, a invenção da máquina de fiar, né, acelerando o processo de produção de tecidos, a máquina a vapor que a gente viu ali, né, por James Watt, que aperfeiçoou o motor e fez com que o uso do carvão gerasse energia, um tear mecânico, não mais manual, também favoreceu muito a produção de tecidos. Teve também movimentos, né, de trabalhadores buscando seus direitos aqui com o ludismo, que os trabalhadores, né, começaram a perceber suas precárias condições de trabalho, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. A invenção da locomotiva, que foi importante para quê? Para escoar toda essa produção, né, os trens, para levar essa produção, esses produtos para vários mercados consumidores. O surgimento de sindicatos, os trabalhadores começam a se associar, né? Vários movimentos de trabalhadores vão se organizando aqui nesse contexto. E uma das grandes questões quando a gente fala em surgimento da classe operária, especialmente inglesa, foi a publicação da obra O Manifesto Comunista do Karl Marx. Então, aqui alguns fatos que, quando falamos de Revolução Industrial, a gente sempre tem que ter em mente. E como a gente falou lá no início da aula, nas primeiras imagens, houve uma transformação social muito grande. Então, a partir do século XIX, com a industrialização acontecendo, né, as pessoas se deslocando para a cidade, os camponeses, então a gente tem uma aceleração também da urbanização. As cidades vão se tornando cada vez mais urbanas, mais cheias de construções e etc. Isso transforma a estrutura social. A gente tem também, então, as pessoas tendo que, principalmente aqui os operários urbanos, tendo que se adaptar a esse novo ritmo de vida. Esse ritmo de trabalho que parece que faz com que o tempo seja muito percebido de forma muito mais acelerada, né? Parece que as coisas acontecem de um modo muito mais rápido do que naquele contexto em que ele trabalhava lá no campo, que dependia do tempo da natureza, né, para o seu plantio crescer, e etc. Agora, o ritmo de vida é muito mais acelerado. E as pessoas tinham que se adaptar a essa realidade das cidades, que as cidades vão crescendo num ritmo acelerado em pouco tempo, mas cheio de problemas de moradia, de saneamento. Então, né, a urbanização não acompanhou de forma tão igualitária a industrialização. Ela foi acontecendo muitas vezes sem um planejamento devido e algumas cidades pareciam bem problemáticas, né? Então,
Nós temos também o surgimento de uma classe média urbana, né, as pessoas que estavam envolvidas nas atividades industriais, os comerciantes, os financistas e outros profissionais, né, que são necessários para essas atividades, como advogados, professores, médicos também, né, esses profissionais comuns nas cidades. A classe média foi muito beneficiada com a Revolução Industrial, porque você tem a urbanização, então você precisa, né, de vários serviços, e esses profissionais, né, também conseguiram o seu espaço aqui. Nós temos aqui duas imagens que são gravuras da época também, que mostram, né, um pouco até da poluição que as cidades viviam naquele momento, né? A gente tem aqui, né, o trânsito de pessoas e tal, mas, né, observem a quantidade de fumaça e aglomeração de casas. Aqui, várias pessoas vivendo e transitando próximos, né, à locomotiva, às fábricas. Então, as cidades elas apresentavam muitos problemas de saneamento, né, de moradias bastante problemáticas. Outra questão importante é a questão das mudanças na relação do trabalho. Né? Com a Revolução Industrial, as relações de trabalho elas se transformam muito rapidamente. Como nós falamos lá no começo, né? Nós partimos do artesanato para a manufatura até chegar à fábrica. Então, os artesãos, antes eles tinham o que? A matéria-prima, os instrumentos de trabalho, e logo eles passam a oferecer a sua mão de obra nas fábricas, passam a ser assalariados, vendem sua força de trabalho para os capitalistas. E o artesão, aquele que detinha, aqui nós temos uma imagem que mostra essa atividade do artesão trabalhando no seu espaço doméstico, ele detinha toda a produção, né? Ele era dono da matéria-prima, dono do maquinário, e logo ele vai perdendo espaço, né? A transformação, lógico, isso aqui não deixou de existir para existir isso daqui imediatamente, foi sendo substituído aos poucos, mas, né, logo essa atividade aqui se tornou bem pouco comum naquele momento, né? Se quando a gente pensa na importância que isso aqui tinha numa sociedade que dependia dessa produção, agora a sociedade passa a depender desse tipo de produção mecanizada, grandes maquinários em espaços maiores, né, pertencendo a um dono, sem você ser dono das matérias-primas, você apenas oferece a sua mão de obra. A revolução nas fábricas, a revolução industrial. Mas as condições de trabalho, assim como as condições de moradia, como falamos no início, elas eram problemáticas também. Aqui nós temos uma representação de um abrigo em Londres, nessas cidades industriais. Como eu falei, não tinham essa infraestrutura, né, para comportar o grande fluxo de pessoas. Então, muitos acabavam tendo que se alojar assim em algumas fábricas que ofereciam espaços. Então, era uma situação bastante precarizada, né, do trabalhador. Aqui eles têm acesso a uma pia e etc., mas aqui é o espaço da fábrica também. Então, é todo um contexto de precarização também desses trabalhadores. Aqui outras duas gravuras também daquela época, mostrando aqui, por exemplo, uma rua de um bairro pobre de Londres, onde viviam grande parte dos operários. Notem a aglomeração de casas, a quantidade, a aglomeração de pessoas, né? Muitas vezes a falta de saneamento, todos os problemas que acarretam a aglomeração de pessoas sem saneamento, doenças e várias questões desse tipo. E também outro destaque que a Revolução Industrial nos chama a atenção é o trabalho infantil. Aqui uma representação de uma menina trabalhando numa carvoaria, né, alimentando ali o fogo para a fabricação de alguma coisa. Então, muitas crianças também passam a oferecer a sua mão de obra por necessidade também. E logo a gente percebe que a transformação do trabalho significa uma disciplina nas fábricas. Então, era uma submissão ao funcionamento da fábrica, certo? Era uma rotina monótona porque antes o trabalhador ele participava de todas as etapas da produção e agora ele faz muitas vezes uma única função. Isso se chama divisão do trabalho.
faz parte da mecanização da produção. Isso acelera a produção, aumenta o rendimento do quem é dono, do capitalista, mas ao mesmo tempo desqualifica o trabalhador, porque ele fica repetindo uma mesma atividade cada vez mais simplificada, né? E depois isso evolui, evolui, e muitas vezes algumas funções foram substituídas por máquinas nas outras revoluções, né? Então, o trabalhador ele ganhava pouco, ele corria um risco constante de desemprego e muitas vezes ele não tinha noção de como é que era todo o processo de produção, porque ele executava uma única função. Aqui eu trouxe para vocês uma tirinha muito conhecida que foi publicada, ela é atual, ela foi publicada nos anos 80, se não me engano, que mostra o personagem dizendo aqui, ó, vou me aposentar amanhã. E sabe o que eu vou fazer? Vou andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que eu estou fazendo há 30 anos. Então ele ficava sua vida inteira profissional produzindo ali uma única peça que ele nem sabia para que servia, né? Não sabia onde é que, em que lugar da produção ela seria utilizada. Então essa foi a realidade cada vez mais presente com a Revolução Industrial. E como eu falei lá no início, a Revolução Industrial, começada no século XVIII, né, foi a primeira revolução, que foi a revolução que marca o quê? Aqui relembrando alguns tópicos que a gente já viu. Era o contexto de mecanização, surgimento da mecanização, da máquina a vapor, século XVIII e XIX. Depois nós temos o surgimento da eletricidade, né? Já numa segunda revolução industrial, 1850 mais ou menos, que vai até o início da Primeira Guerra Mundial. Então nós temos uma aceleração da produção com a eletricidade, linhas de montagem, produção em massa, e depois, já no século XX, anos 1950, é a era da automação, com a computação, a eletrônica, chamada Terceira Revolução Industrial. E hoje nós vivemos a chamada Quarta Revolução Industrial, que é a era cibernética, né, dos computadores, da internet, dos softwares, dos robôs. Então, percebam a evolução dos mecanismos de produção, certo? E cada vez mais acelerando a produção. Então, para relembrar e finalizar, eu trouxe aqui esse mapa mental que mostra os principais elementos quando a gente fala de revolução industrial, que é o quê? O pioneirismo inglês, né, com a sua burguesia, o acúmulo de capitais, a máquina a vapor, uma expansão da produção, né, uma primeira fase era o carvão, depois era o petróleo, depois as tecnologias, os operários, surgimento da classe operária, né, dos burgueses, aquela classe detentora dos meios de produção, êxodo rural, condições precárias nas fábricas de moradia, tensão entre classes, né, os trabalhadores se organizando e buscando seus direitos, as consequências ambientais também, porque se você produz mais, você precisa extrair mais matéria-prima do ambiente, né? Então, você precisa produzir mais, você tem mercadorias mais baratas, você tem mais consumo, você tem o crescimento desordenado das cidades e, com tudo isso, você tem um aumento da poluição ambiental. E isso é um problema a ser discutido ainda hoje, certo? Muitas indústrias poluem muito. Então esse é um resumo, né? Um mapa mental que a gente chama para relembrar essas questões da Revolução Industrial, certo? Então essa foi a nossa aula de número 16. Na semana que vem nós vamos fazer uma atividade sobre esse assunto, certo? Essa aula vai ficar postada no sistema e a atividade será postada na próxima semana, ok? Um abraço, bons estudos para vocês, se cuidem e até a próxima aula.